Fala, galera! Aqui é a Luciana Napp, com mais um bate-papo para lá de especial, com uma pessoa que foi meu aluno, uma pessoa assim muito querida, que é o Valdir. E aí, Valdir, tudo bem? Oi, Lu, tudo bom? Graças a Deus. Muita saudade de vocês. A gente também, viu? Olha só, Valdir, eu sempre começo perguntando como que a pessoa chegou até mim, ao meu curso. Mas eu acho que eu tenho uma pista sobre você. Eu acho que suas irmãs te trouxeram para o meu curso, não foi? Ou Foi, não? elas que me falaram a respeito do teu curso, aí a gente foi conferir e não saiu mais. Isso é bom, né? Isso é bom, né? Com certeza. Ô, Valdir, você. Ah, não, só para o pessoal, para eu comentar. Vocês sempre estudaram em quatro, né? No curso. Você, esposa e duas irmãs. Nós éramos em quatro, sim. Aham. Eu, minhas E, duas irmãs e minha esposa. aham. Ô, Valdir, deixa eu te falar, você sempre quis aprender inglês? Como é que foi essa história aí com o inglês? Para ser sincero, não. Assim, tempos atrás de eu começar, eu não tinha a menor pretensão de aprender inglês. Eu não visualizava nada que fosse assim, inglês ser importante na minha vida ou se fazia falta. A única coisa que eu sentia falta era de, às vezes, assistir filmes e querer entender, mas nunca tive pretensão de aprender inglês. Aí eu comecei a trabalhar como guarda-costas, né, em São Paulo, de empresários, e eu percebi que a maioria deles, se não quase todos, né, sabiam inglês fluente e estavam direto em contato com a língua inglesa, né, com a língua, no caso, com o inglês. E aí eu comecei a perceber que isso era uma coisa importante, né? Eu via os contatos, eu via que tudo gera em torno do inglês, né? Mesmo no Brasil, você vai nos lugares e muitas coisas são escritas em inglês, muitas coisas são faladas em inglês, e a gente às vezes não percebe, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei a dar esse ênfase e me bateu aquela vontade assim, meu, é uma coisa que eu preciso aprender. Cara, eu tinha até esquecido. Você é meio 007, hein, Valdir? Você tem as habilidades aí de guarda-costas, de esportes. Eu tinha esquecido desse detalhe. Aliás, eu tinha lembrado, eu pensei, quando eu vou entrevistar ele, eu vou falar isso. Só que agora, na emoção, eu tinha esquecido. E aí você falou, né? Agora, deixa eu te falar. A gente sempre tem um pré-conceito, né? Uma coisa assim que a gente imagina, né? Então, muitas pessoas me dizem que eu tinha trauma do inglês da escola, de quinta, oitava série, só ficava no verbo to be, nunca aprendia nada. O que você imaginava antes de chegar no meu curso? Você tinha alguma expectativa? Então, para você ver como eu não tinha ideia nenhuma de fazer inglês, na escola eu tinha a oportunidade de escolher entre francês e inglês. Para você ver como eu nem imaginava querer fazer inglês nunca, eu optei por francês, só por ser diferente, né? Falei, deixa eu ter a oportunidade de aprender francês, eu peguei e fui para o francês. Mas, na realidade, você sabe como é a escola pública, né? No final das contas, eu não aprendi foi nada, porque foram 2 anos de francês que eu não posso dizer que não equipara 2 aulas que eu tive com você, vamos dizer assim, em 2 anos. Então, não aprendi nada, nada, nada. Foi mais por uma escolha e não querer fazer inglês. Interessante, né? Mas você pensava alguma coisa, você pensava tipo assim, o curso vai ser mais um desses cursos, talvez, que eu fique no to be a vida inteira. E você tinha alguma expectativa? Você imaginava alguma coisa? Claro que tuas irmãs já deviam ter falado, não, vamos que é diferente, vamos que é muito bom. Mas você tinha alguma expectativa? Assim, imaginava alguma coisa? Ou não imaginou nada? Não, eu imaginava assim, eu fui como as minhas irmãs me passaram, eu fui com uma ideia de que realmente era um curso diferenciado, uma coisa onde eu iria aprender mesmo, né? Eu não fui jamais pensando que ia ficar no verbo to be ou coisa parecida, até porque eu nem sabia o que era verbo to be ou nada disso, entendeu? Eu não tinha noção nem de escola de inglês, então quando eu fui para fazer, realmente comecei do zero, sem saber nada, e fui na ideia de aprender. Na realidade, o que foi me passado é que realmente você aprendia e que o curso era muito bom. E realmente eu não tenho o que falar. Com certeza, sou muito grato a tudo que eu aprendi e aprendo até hoje com você, né? Agora, Valdir, quando você chegou?
teve a primeira, a segunda aula. O que que você achou do curso? O que que você achou das minhas aulas? Fala a verdade, hein, Valdir? Pode falar. Você sabe que eu sou sincero, né? Eu não sou de ficar floreando, não. Olha, no começo fiquei meio assustado, porque eu não sabia como que ia ser, aquela coisa de novidade, né? Pô, será que eu vou conseguir aprender? Será que é muito difícil? Mas, assim, a primeira aula você chega meio assustado, acho que como em qualquer coisa que você vai fazer, que você não tem conhecimento de como vai ser, né? Aquela incógnita do que será que vai acontecer, se eu vou conseguir ou não, é o que deixa a gente um pouco apreensivo. Mas, assim, desde a primeira aula, a forma como você recebe seus alunos, né? A forma como você abraça, vamos dizer assim, os seus alunos como amigos, como você tem um carinho todo especial com seus alunos, né? Então, desde o primeiro dia, eu me senti em casa, eu me senti, nossa, aquele receio foi saindo, né, na primeira aula, mas a forma como você conduz a sua aula, ela vai deixando a gente à vontade, você não força uma barra, você vai deixando as pessoas se soltarem aos poucos, você vai explicando e tirando as dúvidas. Nossa, foi totalmente amor à primeira vista ao inglês, entendeu? Agora, você falou que você, inclusive, optou por francês para fugir do inglês, né? Sim. Quando que você sentiu no curso que você começou a gostar do inglês? Que a coisa começou a falar, nossa, olha que, poxa, é legal aprender inglês, eu estou sentindo que tá caminhando a coisa. Você lembra? Olha, a primeira vez, assim, eu fui aprendendo aos poucos, cada dia era uma novidade, cada dia eu voltava feliz para casa de ter aprendido alguma coisa e poder falar algumas palavras, algumas frases, entender alguma coisa que eu escutava, né? Mas eu lembro até hoje, acho que eu nunca mais vou esquecer isso na minha vida, a primeira oportunidade que eu tive de ir para Nova York. Eu sabia muito pouco ainda, eu sabia falar meu nome, perguntar alguma coisa. Foi bem no comecinho, assim, né? Não lembro quanto tempo eu tinha de inglês, mas era pouco, né? E eu lembro que eu fui para os Estados Unidos, Nova York, no caso, né? Uma excursão. Aí um dia eu peguei e desci do hotel sozinho, deixei minha esposa lá, falei, eu quero dar uma volta sozinho ali embaixo, sabe? Aí eu me senti assim num outro planeta. Falei, e agora, cara? Ninguém fala português aqui, né? Porque naquela época, né? Acho que não tinha tanta gente que falava português. Hoje em dia tem bastante brasileiro lá fora, né? Aí eu desci, fui andando pela rua e eu lembro que a primeira coisa que eu tentei falar, que eu consegui no caso, tinha uma barraquinha assim, aqueles tipo camelô de rua vendendo luva, né? Porque estava frio na época, lá estava em torno de 2 graus, 4 graus a temperatura, estava um frio danado. E tinha uma barraquinha vendendo luvas. Aí eu lembro que eu tentei gastar um pouquinho, eu cheguei para o cara, perguntei quanto que estava, né, o par de luvas, e aí ele falou, eu falei assim, nossa, mas it's very expensive. Eu falei, está muito caro. Aí ele, no, it's cheap. Eu fiquei assim, nossa, ele me entendeu. Nossa, aquilo me deu um up, sabe? Me deu uma vontade de aprender mesmo mais. Falei, caramba, ele está me entendendo. Como é isso, cara? Eu no meio de Nova York, sozinho, me sentindo... Parecia que eu estava numa caixinha, assim, com medo de alguém falar comigo, eu não entender, eu não conseguir me expressar. E isso foi maravilhoso. Eu nunca mais vou esquecer essa passagem na minha vida. Mas foi Nossa, maravilhoso. não é demais, né, Valdir? Porque a gente, quando a gente não sabe um idioma, é como se a gente fosse criança ali, né? A gente está ali se sentindo assim, né? Na estaca zero, né? E você conseguir, né? Se fazer entender, a pessoa te entendeu, você entendeu a Nossa. pessoa. Nossa, é uma sensação realmente assim de liberdade, não é? Não é uma coisa Lu, assim. foram tipo 3, 4 palavrinhas que eu troquei com o rapaz, né, com o camelô lá no caso, mas aquilo eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Foram 3 ou 4 palavrinhas que ele respondeu, eu perguntei, ele respondeu, falei de novo, ele respondeu e eu acabei comprando a luva, o par de luvas, e fui pro hotel feliz da vida com um sorriso que passava da orelha, assim. Cheguei lá no hotel, falei para minha esposa, olha, comprei essa luva, o cara me entendeu. Nossa, estou me sentindo num outro planeta. Aí eu comecei a ficar mais à vontade, comecei a me sentir mais seguro, né?
E aí bateu aquele amor mesmo de querer aprender, querer falar, querer entender o inglês. Entendeu? Ô, Valdir, eu sempre falo para as pessoas que o inglês, ele transformou a vida do meu esposo, a vida de várias pessoas da minha família. Você acha que o inglês ele é transformador, Valdir? O que você tem a falar sobre isso? Eu acho que o inglês é transformador, sim. Você trabalhando com isso ou usando isso para qualquer coisa, o inglês faz muita falta. Eu acho que é o que eu comentei antes, né? No Brasil, mesmo você estando no Brasil, o inglês tá te rodeando. Tá, a todo momento, em todo lado você vê o inglês, em tudo. É um comercial, é escrito em algum lugar, você vai no aeroporto, tudo tem inglês, né? Então, eu acho que ele é muito transformador, sim. Para mim, são duas fases, antes de eu ter aprendido inglês e outra depois. Eu acho que foi uma coisa que me deu uma perspectiva diferente sobre aprender outras línguas. E depois, de repente, aprender uma outra língua, que eu acho que é importante. Acho que no Brasil não, no mundo, você tem que saber, o quanto mais você souber, melhor. As línguas, né? Você aprender outras línguas abrem muitas oportunidades. E o inglês é uma língua universal, né? Em qualquer lugar do mundo que você for, as pessoas falam inglês. Então, você tem a tua língua que fala no teu país, e alguns outros países não vão te entender, mas o inglês, normalmente, é onde você vai, você consegue se fazer entender. E isso abre portas, né? Para tudo, para emprego, para tudo. Você veria a sua vida sem inglês hoje, Valdir? Hoje eu não veria a minha vida sem inglês. Eu acho que o inglês ele abre portas, ele está em todo lugar, né? Em qualquer lugar do mundo que você viaje ou que você vá trabalhar, eu acho que hoje é uma necessidade. Hoje quem não fala inglês tá atrasado, tá para trás, vai ficar para trás. Porque em qualquer local que você vá enviar um currículo, que você vá procurar um emprego, hoje é obrigatório você saber inglês. Então, acho que não é mais uma questão de querer aprender inglês. Hoje, eu acho que é uma língua obrigatória. No mínimo, inglês. E, se possível, uma outra língua ainda. Valdir, eu gosto de falar com o pessoal que, olha, você, antes de eu perguntar, você já vai falando, porque eu ia perguntar qual a importância de aprender inglês hoje em dia, né? Porque é interessante, Valdir, que eu achava. Olha que eu dou aula desde 96, hein? Vai vendo. Acho que tem gente que está Pouquinho assistindo a só, né? gente que é mais novo do que eu como professora, né? Sim, com certeza. Hoje são 25 anos dando aula. Logo, logo vai fazer 26. E eu sempre falava, pessoal, hoje ainda é destaque quem fala inglês. Mas por incrível que pareça, ainda é. Pode ser que a gente chegue num momento que eu acho que vai chegar de o inglês ser realmente, fala assim, olha, você não tem inglês, não, né? Mas ainda hoje as pessoas se destacam. Com certeza, é muito importante você aprender inglês. E vou mais longe, que nem você comentou agora sobre quem sabe inglês hoje ainda se destaca, né? Eu penso que isso, aqui no Brasil, que o Brasil ele é um pouco atrasado, né? Um pouco para não exagerar, mas o Brasil ele é atrasado. Acho que na maior parte do mundo, as pessoas elas aprendem a língua local e mais o inglês, quando não é um país de língua inglesa, lógico, né? As pessoas aprendem a língua delas, tipo na França, em Portugal, né? Em outros países, você aprende a tua língua e o inglês é meio que obrigatório, ele faz parte da cultura local. Você vai para outros países, todo mundo fala inglês. E no Brasil, isso é uma coisa que é meio... o pessoal meio que empurra com a barriga, e hoje em dia não é mais uma questão de eu acho que é importante. Tudo hoje é inglês. Hoje eu trabalho num colégio, na parte de informática, a parte de programação, de site, de tudo, é tudo em inglês. Se você não sabe inglês, você não vai para frente. Então, não é mais questão de, eu gostaria de aprender. Hoje é uma necessidade. Eu acho que quem não aprende inglês hoje está ficando para trás. Nossa, você falou uma palavra forte, que é necessidade, realmente. Sim. Talvez eu não sei, as pessoas não sei, às vezes parece que a ficha não cai. Eu tento conscientizar realmente, né, através dos vídeos, as pessoas da importância, porque, nossa, eu vejo pessoas mudando de vida assim, pessoas saindo assim,
né, de situações pesadas, né, de necessidade, e de repente estar morando em outro país, trabalhando em multinacional, tendo cargo de liderança, né? E realmente, essa palavra que você falou, Valdir, é isso mesmo, necessário, é uma necessidade, né? Sim, eu comecei, que nem eu falei para você, eu comecei a fazer inglês por causa do meu trabalho, né? Onde eu vi que era importante, e a princípio também pensando em viajar para fora, né? E, meu, o quanto eu já usei o inglês e já me ajudou, mesmo eu não trabalhando com inglês, né? Vamos falar, não tenho a necessidade do inglês fluente, mas eu já viajei para o exterior, né? E me foi útil, não tem palavras para falar. Se eu não soubesse o inglês, não teria feito metade do que eu consegui fazer. Eu montei uma viagem com a minha família, né, para Disney, e eu fiz contato telefônico com empresas lá para fazer passeios, comprar ingressos, perguntar as coisas, funcionamento, como era o que precisava. E aos trancos e barrancos eu consegui fazer tudo sozinho. Sem pedir ajuda, ligando para lá, pedindo para a pessoa falar um pouco mais devagar, e eles muito cordiais, falavam devagar, explicavam direitinho, e eu consegui me entender. Nossa, isso foi maravilhoso. Então, fora o trabalho, que é a parte mais importante, mesmo você estando numa viagem, eu fui responsável por 11 pessoas que foram comigo, né? 8 pessoas foram comigo, desculpa, e essas pessoas não sabiam falar nada de inglês, e tudo que eles precisavam, o que a gente precisava fazer, eu tinha que me virar com o que eu sabia de inglês, e nossa, foi maravilhoso, eu me senti, caramba, olha como é importante, né, você saber isso. Então, não tenho palavras, eu repito, é uma necessidade hoje, quem não sabe inglês está estacionado e vai ficando para trás. Com certeza. Nossa, Valdir, eu lembrei agora que você compartilhou com a gente sobre a sua viagem, que você estava indo, o antes, o depois, você falou comigo, né? E você conseguiu uma coisa que, para mim, eu acho que é a coisa mais difícil quando você, não só em outro idioma, mas também no nosso próprio idioma, que é conversar ao telefone. Porque quando você conversa ao telefone, Valdir, você tem vários fatores. Às vezes é chiado na ligação, é ligação baixa, é alguém que te interrompe, é barulho ao teu redor, ao redor da pessoa. Você não vê os lábios. Você não vê a pessoa realmente. Então, assim, você É mais difícil. conseguiu a coisa mais difícil. Eu sempre falo para os meus alunos, olha, primeiro você começa a entender e telefone, depois você vai começar a falar ao telefone, mas a dificuldade, ela existe até no nosso idioma, da gente ter que soletrar coisas, né? Eu sempre tive essa coisa de ter que soletrar meu nome, porque meu nome não era comum, não é comum no Brasil. Então, isso em português, você imagina em inglês. E aí, você falou uma coisa interessante, que eu lembro disso, que na época, quando eu fazia alguns contatos, lá estava fazendo os contatos para montar a nossa viagem, às vezes a pessoa pedia para soletrar, e eu lembro nas aulas que você falava o quanto isso era importante, né? How do you spell your name? Você falava assim, como você soletra, né, o seu nome. Então, isso era importante, e a gente não tem esse hábito, né? Principalmente em inglês, né? A gente, mesmo fazendo inglês, você não fica ali soletrando a coisa. E isso foi importante, cara. Às vezes a atendente lá, você pode soletrar o seu nome, você pode soletrar o seu e-mail, né? Falar o e-mail, aquele dash e tal. E, meu, foi bem legal. Não, é uma coisa que eu falo para os alunos, ó. O seu nome, o seu sobrenome, seu endereço de e-mail, isso você tem que ter na ponta da língua para soletrar. Porque traz confusão. Quantas vezes a gente está falando português, fala é M ou N? Não, é M de macaco, é N de navio. A gente tem que, né? O meu E o NAP, nosso, eu falo. e o nosso sotaque também, né? Que nem, por exemplo, eu moro em Santos. A gente tem esse Santos. Quando a gente vai aprender teacher, não tem teacher, né? Parece um TCH, né? Teacher. Não, para você aprender a falar o ti, teacher. Nossa, isso dava um nó na minha língua, entendeu? Mas olha, Valdir, as pessoas às vezes desprezam o que é simples. E eu sempre falo, olha, saiba o alfabeto direitinho, saiba pronunciar cada palavra, saiba os números. Eu já vi gente que até que se virava no inglês, mas na hora de falar um número, não sabia falar.
na hora de falar uma letra do alfabeto, se confundia. Então, eu falo isso para as pessoas, né? Não queime etapas. Vá, né? Por isso que no meu curso você vai fazendo a base e vai, porque é importante. E eu achei legal você falar isso, porque, olha, eu te congratulo, te dou os parabéns aqui, né, na frente das pessoas, porque realmente, Valdir, você ir numa viagem, né, e você ir no balcão do hotel já é uma coisa que você vai enfrentar, né? Nossa, a É um adrenalina vai desafio. lá em cima, né? Você chega ali, será que eu vou conseguir? E cada vez é uma vitória, é muito gostoso. Já é um desafio. Agora, você ter feito tudo por telefone, olha, Foi bravo. parabéns, congratulations. Graças a você. I'm E ao very Riva. proud of you, Valdir, very proud of you. Muito orgulhosa de você, viu? Graças a você e ao Riva. Obrigada. Agora, deixa eu te falar, Valdir, valeu a pena o esforço que você fez? Porque, claro, tem um esforço, né? De você sentar, você estudar, você, né, fazer as lições, enfim, valeu a pena? Poxa, Lu, eu não sei se... claro, estudar, a gente falar de forma normal assim, estudar é um esforço, você tem que se dedicar, você tem que ter teu tempo, mas eu acho que o prazer que te dá, que nem repetindo o que eu falei no começo, né? A primeira vez que eu fui para o exterior, que eu sabia poucas palavras, e a pessoa me entendeu, eu consegui ir lá fazer uma compra, ainda brincar um pouquinho com a pessoa falando que estava caro, que não estava, tal. O prazer que te dá isso, eu acho que não transforma esse estudar inglês num esforço. Eu acho que o prazer é tão grande que quando você está ali estudando inglês, você já visualiza as coisas que você passa cada vez que você vai aprendendo uma palavra, né? Cada vez que você vai aprendendo a escrever, a ler alguma coisa, a falar, você se sente feliz. Essa felicidade, ela cobre qualquer esforço que você faça para estudar. Eu não vejo como um esforço, eu vejo como uma dedicação. E essa dedicação, normalmente, ela vai ser referenciada ao quanto você realmente quer aquilo, ao quanto você pretende viver, o que você visualiza, né? Que nem no meu caso, eu visualizei viajar para fora, eu visualizei no meu trabalho conseguir me entender com as pessoas, com os familiares das pessoas que eu trabalhava, que vinham de fora e não falavam nada de português. Então, cada vez que você visualiza uma situação dessa, você enfrenta uma barreira dessa, você vence, você se faz entender, tudo aquilo que você dedicou, cada minuto que você dedicou, você sente que valeu a pena e você quer mais. Que alegria saber disso. Eu acho que eu tenho uma parte nisso, né, Valdir? Do seu gosto de inglês. Poxa, se você não tiver, olha, ninguém mais tem. Você e o Riva fazem parte da minha história no inglês. Eu acho que eu já tinha tentado estudar algumas vezes em outras escolas, em virtude do meu trabalho, que era em São Paulo, né, antes de conhecer vocês, né? E a metodologia, a forma de ensinar, não me adequei, sabe? Acho que foi uma coisa que... uma dificuldade da maneira com que era passada, que era dada a aula, e eu não conseguia entender, eu saía frustrado da aula, sabe? E depois que eu conheci você e o Riva, outra coisa, eu dei um up, assim, foi rápido, meio que explodiu. Eu comecei a entender desde a primeira aula alguma coisa, foi indo, daqui a pouco, caramba, estou entendendo, entendeu? E foi assim. Valdir, você falou que acabou se encontrando no nosso curso, né? Sim. Como é que você vê a nossa metodologia, a minha maneira de ensinar? A sua metodologia, né? Eu acho que assim o diferencial dela é o carisma, sabe? Aquela coisa de colocar situações do dia a dia, de você respeitar cada aluno, né? Tem alunos que não gostam de falar, às vezes ficam inibidos, e você aos poucos você vai puxando devagar, de acordo com cada um, quem quer falar, fala, quem não quer, você espera, você respeita o tempo, você vai colocando a necessidade que a pessoa tem,
né? Para poder aprender, tem que falar, tem que escutar, né? Se fazer entender. Mas você respeita esse tempo e vai mostrando para a pessoa sem deixar ela constrangida, porque tem sempre aquelas pessoas que se destacam, aquelas pessoas que já têm um inglês melhor, já estudaram às vezes em outros locais, né? E aí você se sente um pouco inferior. E você, o Riva, né, no caso, vocês sabem lidar com isso, vocês têm um feeling de sentir cada um e saber como puxar para a pessoa ir falando, para a pessoa ir se soltando, e isso é maravilhoso, sabe? Foi aí que eu me senti em casa, eu não me sentia tendo aula com um professor, eu me sentia tendo aula com uma amiga, com um amigo que faziam parte da minha vida e estavam ali para fazer com que eu evoluísse. Eu me sentia assim. Então era muito gostoso, era prazeroso. É prazeroso, né? Estudar com você. Valdir, agora para terminar, o que você tem a dizer para aquela pessoa que pensa assim: nossa, eu não sei se eu estudo inglês, estou na dúvida, não sei se eu aprendo, não sei se passei da idade. O que você diria para essas pessoas? Olha, para essas pessoas que têm dúvida se devem aprender inglês ou se estão fora da idade de aprender, eu diria o seguinte: primeiro, não existe idade para aprender nada. Eu acho que enquanto a gente está vivo, a gente está evoluindo e a gente está fazendo parte do sistema, né? E o nosso sistema hoje, em qualquer lugar do mundo, o inglês ele é primordial. Então, o fato de você ter 10, 20, 50, 60 anos, isso indifere. Enquanto você está vivo, você está vivendo num mundo onde o inglês ele é uma coisa necessária, né? E quanto mais você souber, mais livre você fica, porque você consegue ir para qualquer lugar, você consegue falar com qualquer pessoa, se comunicar com qualquer pessoa no mundo, né? Em trabalho, você pode trabalhar, você pode ter 60 anos de idade e, de repente, arrumar um emprego online, por exemplo, está no próprio Brasil e conseguir um emprego online de técnico de informática, que você vai trabalhar em casa com inglês fluente, você trabalha ali no teu computador, prestando um serviço para uma empresa de fora. Quer dizer, olha as portas que abrem, né, o inglês, mesmo se você não tem interesse em sair do Brasil, abre portas no mundo inteiro para você. Então, eu não vejo essa coisa de idade, né? É que o brasileiro ele tem um preconceito, porque no Brasil existe isso, né? Se a pessoa tem 50 anos, ela não consegue mais emprego. Isso é uma verdade aqui, né? Mas no exterior, não. Você vai para outros países, eles não olham a sua idade, eles olham a sua competência. Então, você pode ter 60, 65 anos, 70, sei lá, e você aplica para um emprego em algum lugar, eles não vão perguntar se você tem 70 anos, eles vão perguntar se você sabe fazer aquilo, se você tem competência, você vai fazer um teste e, de repente, você está trabalhando. Com 70 anos, você arruma um emprego bacana por estar sabendo inglês fluente. Então, eu acho que não tem essa de idade, não tem essa de preocupação com preconceito Brasil. As pessoas, elas criam isso por causa da nossa vivência no Brasil, que no Brasil isso existe. Mas a gente tem que abrir a mente, né? Eu acho que a gente tem que abrir a nossa mente para o mundo. E o mundo em si não tem essa de idade ou não. Tem de conhecimento. Conhecimento nunca é demais e ninguém rouba de você. Você pode comprar um carro, esse carro ser roubado e você está sem ele amanhã. Conhecimento ninguém tira. Conhecimento é vida. Nossa, Valdir, que show! E olha, eu que morei nos Estados Unidos, Reino Unido, nossa, o que eu vejo de senhorzinhos trabalhando, senhorinhas, pessoas assim, e é maravilhoso porque, inclusive, parece que eles te atendem, eles prestam um serviço com gosto, com uma coisa assim, né? E realmente o que você falou é verdade, Valdir. Nos países, principalmente nos países de língua inglesa, é o que você sabe, é o que você pode fazer e não a sua idade. A gente tem esse preconceito no Brasil, né, Lu? Porque no Brasil é assim. Então, você falar com uma pessoa que não sabe inglês, nunca aprendeu inglês, e de repente está hoje aí com 50 anos, 50 e poucos anos, estou chutando baixo, né? E a pessoa fica,
já passei da idade de aprender, tal. Por quê? Porque ela já tem uma vivência frustrada que no Brasil ela não consegue mais nada. Então, ela não tem aquela visualização mais ampla de, eu posso fazer alguma coisa fora, por que não? Mesmo que eu não vá sair do país, eu posso conseguir um emprego fora e trabalhar aqui. As pessoas às vezes nem têm essa vivência, né, Lu? E você melhor do que ninguém. Eu falei uma coisa por uma experiência assim de ter visitado o exterior, tal, e ter visto já entrevistas, pessoas comentando sobre isso, né? E você melhor que ninguém que está vivendo, já viveu em vários países, melhor do que ninguém para afirmar isso que eu, né? Para reforçar isso que eu estou falando, que não é mentira, né? Mas as pessoas aqui não têm esse conhecimento. Infelizmente, falta essa vivência de exterior. As pessoas são mais limitadas a Brasil, né? Então, esse preconceito aqui reina. Verdade, infelizmente. Mas quem sabe a gente, né, vê alguma coisa mudar nesse sentido, das pessoas saberem que, como você falou, enquanto você está vivo, enquanto o coração está batendo, sempre é tempo de aprender alguma coisa. A gente não vê pessoas fazendo faculdade aí com 60 anos, aí algumas pessoas na mentalidade brasileira, o que essa pessoa vai fazer uma faculdade agora? Ela vai atuar por quanto tempo? Daqui a pouco já vai morrer. Primeiro que você não sabe quando você vai morrer, isso é uma coisa que cada um tem a sua vida. Tem gente que às vezes vai a 90 e poucos anos de idade, 100 anos, ninguém sabe, né? E segundo, que é o que eu falei, conhecimento nunca é demais, conhecimento fica com você, ninguém tira, né? Quanto mais conhecimento você tem, é mais bagagem para você poder estar passando para os seus familiares, para os seus conhecidos, né? E ao mesmo tempo para você estar evoluindo. Eu acho que nós estamos aqui para evoluir, né? Não Com é certeza. Trabalhar, comer, ir para casa, acho que não é isso. A gente está aqui para evoluir. Eu admiro muito a Cora Coralina, a escritora, e eu já comentei que a Cora Coralina ela conseguiu publicar o primeiro livro depois de 70 anos, Valdir. Olha só. Sabe? E se tornou uma grande escritora, elogiada por Carlos Drummond, com prêmios, enfim, vários livros publicados, mas o primeiro, ela foi saindo com os livrinhos dela, sabe, de porta em porta para vender, enfim, e conseguiu uma editora para publicar depois dos 70, e se transformou na Cora Coralina, que todo mundo conhece, né? Então... E aí hoje fica uma pessoa que você admira, todo mundo fala o nome dela, nossa, mas ninguém para pensar que ela publicou com 70 anos. Ou seja, se ela tivesse essa mentalidade meio retrógrada, né? Tipo, tô velho, não vou estudar mais, não adianta mais, já passei da idade. Isso é uma mentalidade pequena, né? Eu acho que a pessoa está tendo uma mentalidade pequena, ela não tem uma visão ampla, ela não procura conhecimento, né? Porque eu acho que o conhecimento é tudo, o conhecimento ele abre portas, o conhecimento ele enfrenta barreiras, né? Quanto mais conhecimento você tem, mais longe você vai, eu penso assim, né? É verdade. E o inglês, sem comentários, né? O inglês é uma língua que ela abre portas no mundo inteiro. Você tendo o inglês, né? Você sabendo inglês, você se comunica com qualquer pessoa do mundo. Eu lembro quando eu estava lá eu fui, né, participei de uma escola lá, Community College em San Diego, e lá tinha pessoas do mundo inteiro, tinha japoneses, tinha russos, e você conversar, eu ficava assim, conversando com eles em inglês, e, nossa, o prazer que me dava falar, eu estou falando com um japonês, eu estou falando com uma russa, estou falando com um italiano, né? E naquela língua em comum, que é o inglês, né, que é em comum ali, que a gente estava estudando, que é uma língua mundial, e eu estava me comunicando com pessoas que eu jamais imaginei que eu ia conseguir falar, né? Eu vou saber falar alemão, saber falar russo, né? Mas não precisa. Eu sabendo inglês, eu estava falando com essas pessoas e me entendendo, elas se entendendo, me explicando como é o país delas, né? Eu explicando como é o meu, e foi uma emoção inimaginável. Essas coisas que dão esse prazer enorme de querer cada vez saber mais, né, dessa língua tão maravilhosa que abre portas, que é o inglês, né? Valdir, quero te agradecer muito por ter batido esse papo com a gente. Eu tenho certeza que esse papo vai ajudar muita gente a tomar a iniciativa de estudar, independente da idade. Valdir, olha só, me despeço das pessoas falando bye, see ya.
e vou pedir para você fazer junto comigo, tá bom? Olha, então agradeço você por me acompanhar até aqui. Vejo você no próximo vídeo. Vamos lá, Valdir? Bye, Bye! see ya! Yeah. Hi guys, how are you? My name is Valdir. I'm 55 years old and I'd like to talk about the importance to learn English. A few years ago, learning English was optional. People learned it only as a hobby or to watch movies, something like that. But nowadays, things changed a lot. And if you don't know English, you certainly fall behind. English literally opened the doors to the world. With it, you can communicate anywhere on the planet. Open your minds and look around, and you will see English everywhere you go. Think about that, okay? See you. Bye-bye.